No ar, com Hamilton Trevisan. 2, áudio aberto, foi. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje o episódio de número 19. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Filmix em São José do Rio Preto para trazer para você mais uma noite com muita informação, entretenimento e mais uma história bem bacana para contar para todo mundo que está nos assistindo agora, tá? Desde já eu peço para todo mundo aí já fazer o seguinte, se inscreva no canal, ative as notificações, dá o like, já compartilha com todo mundo, porque hoje nós vamos contar a história de uma família muito bacana e sobre uma escola que faz o maior sucesso e faz com certeza assim um trabalho muito legal, muito bonito e principalmente de excelência e profissionalismo, tá? Já vamos começar o bate-papo aqui com o pessoal da Escola Bá. Antes, porém, entretanto, contudo, daqueles recados, né? Agradecer mais uma vez aqui ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Gente, segunda-feira, dia 12, é Dia dos Namorados, tá rolando promoção do Dia dos Namorados lá no Instagram do Fernandão. Não esqueça, tá? @Fernandão Bebidas para você saber das novidades. Aproveite e baixe o app aí para você já se cadastrar em todas as promoções e poder estar também recebendo aí as ofertas, tá bom? Agradecer também ao Rei do Pão de Queijo. Daqui a pouquinho, quando a gente terminar aqui, tem uns combis ali do Rei do Pão de Queijo, preparou no capricho pra gente, uma comidinha bem bacana, que agora tem mais uma unidade, tá? Fica na General. Para você que não conhece ainda, tem o Rei do Pão de Queijo também lá no Plaza Capital, ou seja, 3 unidades para melhor atender você, são 33 anos de história, vale muito a pena. A Encantar e Mimos também, afetivos, inclusive mandar um beijo especial pra Renatinha, porque a Renatinha ficou noiva, olha só que bacana, um beijão pra você, viu, Renata? Presenteando também aqui os nossos convidados com essas lindas canecas. Depois nós vamos entregar para a família inteira, estão faltando 2, tá? E depois vocês me cobrem aqui para eu poder deixar para vocês aqui. E obrigado a Renatinha. Se você quer presentear o amor da sua vida com uma cesta linda aí nesse Dia dos Namorados, procure Encantare, @Encantare Mimos Afetivos, para você saber das novidades, tá? A galera também vai receber daqui a pouquinho um kit aqui da Farofa da Nega, que é o melhor acompanhamento do Brasil. Gente, arroz, feijão e farofa, você atravessa o deserto. A Farofa da Nega são 5 sabores, tem a tradicional que é incrível, tem também a picante, que é a que eu mais gosto, tem também a de banana, tem a caipira e você vai encontrar também a de limão. São 5 sabores e com certeza um deles você vai se apaixonar. @Farofa da Nega, farofadanega.com.br para você ter mais informações, inclusive levar a Farofa da Nega até o seu estabelecimento, tá bom? E o Mercadão Agropet. Mercadão Agropet, com preço bom ninguém compete, são 7 lojas, aqui em Rio Preto você vai encontrar no Rio Preto Shopping, tem também no Shopping Cidade Norte, tem na Constituição com a Delegado, tem na Fernando Costa, Nossa Senhora da Paz, tem Mercadão Agropet na cidade de Badibacite e também em Ibirá. 7 lojas, vem aí a 8ª, tem também um Pet Day que vai acontecer lá no Shopping Cidade Norte, muitas novidades para você com o Mercadão Agropet, beleza? Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre os patrocinadores, bora conversar o nosso bate-papo aqui, hoje recebendo uma parte da família que com certeza tem aí esse trabalho tão bacana e a gente vai saber um pouquinho dessa história, né? Hoje nós trouxemos aqui a Larissa, também o Júnior e a Renata para poder falar um pouquinho sobre a história da Escola Bá. Sejam bem-vindos aqui ao No Ar, viu? Boa noite para você, Renata. Boa noite, muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Muito bem, Júnior, obrigado, viu? Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. A Lari também, a gente entrou em contato, seja bem-vinda, viu, Lari? Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Boa noite. Gente, ó, são 19 episódios, até agora eu nunca vi o estúdio tão cheio, hoje tá bem bonito isso aqui, então a gente vai bater um bate-papo bem legal, bem bacana, para poder contar um pouquinho sobre a história, né? Antes da gente contar a história da escola, eu queria saber um pouquinho sobre a vida de vocês, é uma família, né, que são aí os proprietários. Então, conta um pouquinho sobre a história de vocês, a família de vocês, os filhos, como que foi aí, nós estamos chegando perto do Dia dos Namorados, né? Como que foi esse relacionamento e tudo mais. Vamos contar um pouquinho dessa família linda. Então, eu tive meu primeiro casamento, a Larissa e o Lucas. Sim. E depois eu comecei a trabalhar muito para estar sustentando os dois. Eu me separei com um caminhão de dívidas. Nossa. Bastante conta para pagar. De início, as 2 vós ajudavam a cuidar das crianças, mas uma começou a trabalhar. Sim. Depois a outra acabou não podendo mais cuidar. Então eu me vi perdida, o que eu ia fazer. Sim.
Foi quando eu encontrei um amigo que estudou no Vila Lobos comigo. Ele, tá tudo bem ou não? Tá tudo ruim. Me separei, não tem quem cuida dos meus filhos, eu tenho um monte de conta para pagar. Meu Deus do céu. Ele falou assim, mas você fez Vila Lobos, toca tão bem, você tá com a faca e o queijo na mão, abre uma escola. Olha eu só. falei, abre uma escola? Que jeito? Quem sou eu para abrir uma escola? Sim. E eu sou formada em música. Então, a minha área sempre foi piano, órgão e teclado. Meu Deus do céu. E antes de eu abrir a escola, eu dava aula a domicílio, de casa em casa. Das 7 da manhã até as 7 da noite, uma aula atrás da outra. O dia que eu chegava, por exemplo, no Recanto Real, era em todas as casas o dia inteiro lá dentro. Sim. No Piazza era o dia inteiro lá dentro. E depois que eu acabei me separando, eu tive que ficar com os filhos em casa. Sim. E aí? Perdi todos os alunos da rua, porque geralmente as crianças ficam com babá. E as babá não ia trazer até o local que eu estava para estar fazendo aula. Sim. E comecei a trabalhar ali, montei, coloquei uma faixa. Falei, então, se eu vou abrir uma escola, vou pôr uma faixa. Escola de música. Se é escola de música, vamos colocar um nome. Que nome que eu vou dar? E aí eu pensava nos métodos de piano que eu tinha estudado. Surgiu João Sebastião Bach. Eu falei, vamos colocar a Escola Bach, que era um dos livros que eu mais gostava. Era um pianista cego, tocava muito bem e eu adorava aquele livro. Então foi esse nome que acabou nascendo a nossa Escola Bach, através desse pianista, porque eu nunca imaginei que eu ia ter uma escola de natação. E aí, devagarzinho, foi surgindo. Eu comecei dando aula de piano, órgão e teclado. Esse Andrezinho, que a gente se encontrou no mercadinho Pop Story, ele dava aula de violão. Aí, uma mãe falava assim, nossa, as meninas podiam fazer balé, não tem balé? Peraí, vou procurar uma professora de balé. também aqui na escola. Ah, não tem bateria? Vamos comprar uma bateria. E eu não tinha dinheiro, porque praticamente eu perdi todos os meus alunos na rua, Sim. os 2 filhos, e precisava estruturar a escola. Aí, o que eu fiz? Peguei os móveis que eu não usava, fui naquele tal troca-troca Sim. e troquei tudo por instrumento. Um violão velho, Olha aí. uma guitarra velha, uma bateria velha. E falei, agora vamos arrumar os professor. E arrumamos uns professor muito abençoado e tudo começou a encaminhar, a dar certo. Nessa época, o Lucas tinha 1 aninho e a Larissa 5 anos. Então, o nosso carro forte começou com as aulas de música, violão, canto. Deus abençoou bastante. A gente fazia apresentação no teatro, nas escolas, nos asilos. Aí, um dos professores falou assim, olha, você precisa fazer uns panfletos. Eu não, mas não dá. Ou eu compro comida, ou eu compro leite para meus filhos, ou eu faço muita panfleto. coisa para fazer, né? Era muita conta. Aí ele falou, não, embaixo você põe a propaganda. Aí o Silvia Silva patrocinou nós Que legal. por muitos anos. Teve o Carlão do JC, também patrocinou nós. Que bacana. Então o pessoal ali que já conhecia a minha luta, foi patrocinando o Mercado Noninho. E foi onde a gente conseguiu fazer uns panfletos e começar a divulgar, porque até então eu era tia Renata, mas conhecida que dava aula nas ruas. Sim. Até então, o pessoal tá conhecendo a Escola Bach. Ia nas escolas, entregava os panfletos de sala em sala. Aí a Larissa foi crescendo, aí as mães perguntando, vamos colocar aula de inglês? Vamos colocar, arrumava uma professora de inglês. E a Larissa, minha filha, ela fazia violão, fazia canto, fazia inglês. E eu falava pra ela, filha, mas quando você crescer, você vai trabalhar com a mamãe, né? Porque o meu sonho era meus filhos todos, minha família tá pertinho. Sim. Eu não queria aqueles filhos que casasse Ir e embora. trabalhava longe. É. Eu até falava assim, quando vocês crescer, eu vou comprar um terreno bem grande, cada um vai fazer uma casinha no cantinho mesmo, sim. pra Aquela morar mãe todo mundo protetora, junto. né? Não Porque fica eu não longe, não. gosto que eles ficam longe. Sim. Nossa, dá aquele aperto, né? Sim. E aí ela falou pra mim, como meus 3 filhos são prematuros, nasceram um pouco antes do tempo, os pediatras já falavam assim, mãe, já coloca na natação, pra fortificar o pulmão. Então, os 3 começaram muito cedo a natação, parte respiratória. E a Larissa foi crescendo nesse passar do tempo, já devia estar com uns 9, 10 anos. Lari, você vai dar aula de violão, de canto? O que você vai fazer? E tava no auge a informática. Então, eu falei assim, acho que ela vai dar aula de informática, alguma coisa, mas vai ficar perto de mim. Ela, mãe, eu queria dar aula de natação. Natação, filha, mas como uma aula de natação? E aí o tempo foi passando. Um dia tocou a campainha, eu fui atender, falei, nossa, que
moço bonito, um sorrisão simpático, né? Quem será esse galã? Foi aí que as coisas começaram a melhorar, tá Aí- vendo? aí- Agora vem a parte boa. Ele não chegou num cavalo branco, mas chegou lá. De a pé, todo simples, magrinho. Como quem não queria nada. Aí a primeira coisa, sentou com o Lucas, nessa época o Lucas já tinha 4 anos e a Larissa 8, né? É, sim. E aí ele 7, trazia... né? Mais O ou Lucas menos 3 isso. para as 4 e a Lari 7. Ontem. Rapidinho. Aí ele trazia livrinho pra Larissa pintar, ele trazia desenho pro Lucas. Olha aí. E aí as crianças, e ele falou assim, eu vim pra fazer aula de teclado. Tem teclado? Tem. Quem dá aula? Sou eu. Quando eu posso começar? Hoje mesmo. Aí ele começou a fazer aula. Aí no outro dia, a aula é uma vez por semana. Quando foi no outro dia, ele voltou. Professor, eu vim ver se a minha música tá certa. Não, tá certinha, pode ir. Ah, não, vou ficar aqui com as crianças. E aí eu continuava dando aula e, graças a Deus, tinha alguém ali para cuidar das crianças. Sim. Porque eu falo que os pais me ajudou muito. Sim. O Luquinhas era pequeno, a Lari também era pequena. Aí eles falavam, eu tô com fome, eu quero dormir. Eles brigavam entre eles. Então as mães me ajudou bastante. Pegava na mão deles, ia passear na calçada enquanto eu podia dar aula. Então Que era um legal. aluno atrás do outro, graças a Deus. Sim. Então começou assim, eu sendo a secretária, a babá, a faxineira e a professora de música. Tinha os outros que estavam dando aula em outras áreas, balé, inglês, o judô ainda também não tinha, foi Nem mais a pra frente. piscina. Naquela foi época era mais pra capoeira. Era capoeira, Porque, assim, verdade. Minha mãe esqueceu de falar. Ela montou tudo isso dentro da nossa casa que a gente morava. A gente morava É. nessa Tipo assim, casa. Entendi. A cozinha virou sala de alguma coisa. É. A nossa sala virou recepção. Então era tudo dentro da casa. E Aham. o fundo ficou pra capoeira, essas coisinhas também, né? Tipo assim, o que dava pra dar aula, nós dava. Aham. Que tinha espaço ali, ó. Aqui tá, tem um espacinho pequeno, o que dá pra gente poder colocar ali? É. Colocava mais Sim. alguma coisa. E aí Pois tinha não. um quarto, Sim. que era meu e das crianças. Sim. Dormia eu, o Lucas e a Lari. Eu ainda era separada, fiquei 4 anos separada. Sim. Até o moço do sorriso aparecer. Aí eu comecei a dar aula pra ele. Foi assim que eu e o Júnior se conhecemos. Ele começou a fazer aula de teclado e ele cativou muito as crianças. E aí as crianças perguntavam assim: mãe, aquele tio vem hoje? Ó. Eu não, a semana que vem só. Dali a pouco o tio aparecia com um CDzinho, com alguma coisa. E a Larissa sempre teve muita fome. Aí ia dando o horário das 9 Que horas. novidade. Eu dava aula até as 10, ia dando o horário das 9 horas. Aí ela falava assim: eu tô com fome. Eu, calma, já, eu tô acabando minha aula, já a gente vai comer alguma coisa. Aí Sim. passava uns 10 minutos ali: mãe, tô com fome. Eu, calma, filha, a gente vai. Aí o tio tava lá pintando, falava assim: eu tô com fome também, eu posso ir? É. Eu, pode ir. Tinha um lanchinho na esquina. Aí eu ia lá, a gente sentava, ele me ajudava com o Lucas. Aí eu já conversava com a Lari, brincava com ela. E nessa amizade que foi pegando, o Lucas virou pra mim e falou assim: mamãe, namora esse tio. Eu, Olha. pelo amor de Deus. O Lucas foi o cupido, então. O Lucas. Aí eu falei: Lucas, pelo amor de Deus, ele vai chegar pra ter aula, ele é meu aluno. Você não vai abrir a boca. Sim. Tá bom. Aí não deu muito certo, É mesmo? logo a gente saiu, fomos no Canecão. Ó. Eu dando aula, super comportada pra ele, bem na minha. Caramba. E as crianças foram nos brinquedos brincar. Ele me roubou um beijo. Meu Deus do céu. Aí eu parei de falar, e essa tagarela parou de falar, ficou quieta. Eu falei assim: olha, você só é meu aluno. Eu não tô afim de namorar ninguém, sair com ninguém, ficar com ninguém. Aí ele falou assim: não, eu não quero nada disso, eu quero casar com você. Você tá brincando. Eu falei: mas peraí, eu tenho 2 filhos, você tá na faculdade, é novinho. Imagina a hora que seus pais souber que você quer namorar uma pessoa mais velha que você, com 2 filhos. Eu sou gordinha, barrigudinha, tem tanta mulherada bonitona, né, na faculdade. Minha mãe já sabe. Às vezes Deus já tava traçando, né? Sim. O Eu caminho. ia falar isso aí. Eu falei: mas a sua mãe já sabe? O que você falou pra sua mãe? Sua mãe já sabe, foi melhor. Que eu me apaixonei pela minha professora. Meu Deus. Eu falei: nossa, mas deve ser impressão sua, você deve estar carente. Eu tenho 2 filhos, ela sabe?
Sabe, eu falei que eu amo você e os filhos. Aí, a partir daquele dia, ele foi pra minha casa, já ficou lá, não quis mais ir embora. Dentro de 6 meses, casamos. As crianças foi os daminho. Aí, passou o tempo, o Lucas, tio, eu posso te chamar de pai? Que Mas legal. a Lara a gente já Pode. chamava do começo também, né? filho? Aí, a Lari também, bem pequena. Ô, tio, eu posso também te chamar de pai? Pode. Aí, minha segunda sogra, né, virou avó deles também, tudo... Meu neto, Todo minha mundo neta. acolheu muito, sabe? Todos foram super bem acolhidos, porque tem aquele preconceito, né? Quando você se separa. E como a Lari falava que queria ser professora de natação, eu tinha casado e eu falava pra ele assim: não, acabei de casar, ele perdeu o serviço. Nossa. Tinha 2 serviços, o Senai. Não. Pera aí. Nessa época, a nossa vida é muito sazonal. assim. Sim. Casou, acho que com 1 semana, 2 semanas eu perdi. Eu era vendedor de pneus numa oficina, Sim. num auto center. Tá. E aí eu perdi o emprego. Nossa. Aí eu falei, minha vida já tava difícil. Ixi. Com um caminhão de conta e 2 filhos. Agora mais um pra me sustentar. O que eu fui fazer? As roupas das crianças era só em brechó. A vizinha levava legumes pra fazer sopa, que era o que tinha. Porque eu comecei a trabalhar na Rafaela Coach, tinha muita parcela de terreno atrasado. Que você compra o terreno, você nunca mais acaba de pagar. Então eu pagava a última e a primeira, pra tentar acabar com as dívidas. Tem uma coisa legal, deixa eu te cortar. Manda aí. Com o dinheiro do acerto, eu nunca me esqueço. Eu comprei um piano pra ela. Ó. Nós temos até hoje. Que legal. Compramos um piano ali no Parque Industrial. Até hoje dá aula, tudo. E fizemos uma boa compra no Atacadão. E foi isso. Foi o que deu o dinheiro, né, mano? Tudo que não tinha em casa, ele encheu de chocolate, aquele monte de tranqueira pras crianças, foi o acerto dele. A Lara foi nisso. aproveitou então nessa vez. Vixe, levava até pro quarto. Mas Lari, mãe, só um pouquinho. Então tá, vamos aproveitar. Sim. E foi assim que começou a minha história junto com o Júnior e o desejo da Larissa de ser professora. Então eu falo assim, que Deus que tomou essa menina tão nova para ter esse desejo, porque eu nunca imaginei que eu ia ter uma escola. E eu falei pro Júnior, Morzão, o que você acha de montar uma escola de natação? Ele falou, não, você já tem, vai atrás do sim. Que legal. Aí eu peguei e fui conversar com meu pai. Pai, que tô querendo montar? Porque a parte de música, abriram vários projetos, é de graça. Projeto Guri, tá acabando com meus alunos. Sim. Tá indo tudo pros projetos. Aí meu pai falou assim, pelo amor de Deus, você é louca. Uma piscina é uma coisa muito séria. Vai cair a casa do vizinho e a sua? Aí eu fiquei assim, desanimada, mas eu fui no banco. Porque vai muito dinheiro para Sim, montar uma sim. escola. E eu não tinha nada. Eu era tipo assim, tinha o dinheiro para compra e já ficava esperando o pagamento para poder fazer a outra. Sim. Era desse jeito que a gente estava Nós vivendo. passamos uma situação, nossa, Muito alguns apertada. anos assim. Não foram 6 meses, né, filha? Foi anos. Deserto. Foram uns Andava em 4 anos. 4 numa motinha, não Sem tinha documento, documento. pneu Põe o Luquinhas careca. no tanque, eu lembro de chuva, às vezes, a gente ia... Nossa, era... Assim, mas a gente era feliz também, não Muito era... feliz, era feliz. Sim, com né, certeza. A gente foi. Passamos por isso, Eu falo que enfim. independente de tudo, a gente sempre foi uma família muito unida, né? É. E aí eu lembro de um perrengue, tadinha da minha mãe. O carro afogou e não ligava mais um Paraty velha, Uma né? Paraty que tava Velha, e tava eu e minha mãe, que eu acho que tinha ido fazer compra ou entregar panfleto, que a gente desde pequenininha, minha mãe colocou eu pra entregar panfleto nas classes com ela, né? Enquanto ela ia lá divulgando, eu ia nas carteiras das crianças colocando. Aí, acabou lá, morreu o carro na contramão, minha mãe, pelo amor de Deus, Larissa, vai lá empurrar, eu devia ter uns 10 anos. Mãe, eu não consegui, ela começou a rir de desespero, coitada. Eu fiquei Mas muito nervosa. Eu falo que é tanta coisa que, tipo assim, a gente passa uns perrengues, mas depois fica só na lembrança, né? E faz esse parte. carro, ele tinha um tanque que só podia pôr de 10 em 10 reais. Meu Senão Deus. ele vazava. Oh, meu só Deus. que também não tinha dinheiro pra trocar o tanque. Não tinha. Aí pagava todas as contas, ele falou assim, esse mês eu quero comer um X tudo. Ó. Pagou todas as contas, graças a Deus sobrou 10 reais. Qual que é o preço do X tudo? 10 reais. Aí comprou um só, cortou em 4, mas acabou tão rápido. Aí um ficou olhando pra cara do outro assim. Não, você não tem nenhum patrocinador de groselha não, né? Não. Nossa!
nós temos pavor de groselha. Só era isso. Era pra beber. macarrão com groselha, Nossa, gente. salsicha com groselha, arroz com groselha, até, amor, depois conta. A bebida era É. groselha, porque Sim. não dava pra comprar o refrigerante. E teve uma época que a gente só comia salsicha. E aí, às vezes, minha sogra ligava, tá tudo bem? Tá tudo bem. E nós O que lá... você comeu? Bife, batata frita, não A passava gente pra não ela. falava, porque às vezes, né, o pessoal... Enfim, vamos pular essa parte. Aí, uma vez, as crianças... Aí a Renata pegou umas aulas pra dar de domingo. Então, as crianças eram pequenas. Então, o que acontecia? Eu cuidava das crianças no Na domingo. casa da pessoa. Ou, às vezes, ela até ia também e eu ficava, ó, eu vou em tal lugar. Então, tipo assim, durante a semana era na escola. E de final de semana tinha, né, 2 irmãs que faziam. Enfim. A gente, pra não deixar as crianças sozinhas em casa, e os 4 de moto, eu dava aula e ele ficava ali no quintal da pessoa, Essa cuidando época, das 2 crianças. Essa época foi uma época A época da salsicha. muito ruim mesmo. Meu pai também não tinha muito bom emprego, não dava pra ajudar a gente. Foi, acho que pra todo mundo, né? Sim. E aí, desculpa te cortar, que eu não podia deixar passar essa. Não, pode falar, tá bom demais isso aqui. Você lembra dessa, filha? Lembro. Aí tá, né? Não que nós passávamos fome, mas Sim, eu sempre... Passava vontade. Não, eu era assim Isso, um pouco vontade. seletivo, por exemplo. Até minha mãe, se estiver me assistindo, ela vai falar, é verdade, ela deve estar assim agora. Por exemplo, se fazia ovo de manhã, ovo à tarde, eu já não queria comer ovo no outro dia, né? E a Renata, às vezes, a gente comeu a semana inteira salsicha, Milton. Pão com salsicha, macarrão com salsicha, enfim. Torta de salsicha em molho. Mas a Renata sempre foi de inventar, tanto que eu falo que ela é a melhor cozinheira do mundo. Quem já comeu a comida dela sabe, vocês sabem. É aquela história, você faz de um limão a limonada, uma salsicha, ela fazia um monte de prato. Fazia, né? Tá, então semana inteira, quinzena, tudo na salsicha. Salsicha era o que tinha de mais barato. E nós fomos um domingo de manhã pra que ela desse aula. E uma maneira da gente ficar mais junto, o que a gente fazia? Eu comprava uns caminhãozinhos pro Lucas, a Lari ficar. A gente ia, todo mundo, pra passar. Sempre fomos muito unidos, né? Sim. Beleza. Chegamos lá, a Renata começou a dar aula. E eu tava mal aquele dia, com dor de cabeça. E como é que... Aí a dona da casa falou assim, nossa, Juninho, você tá meio triste, o que foi? Você tá com dor de cabeça? Ele, eu acho que é fome. Porque ela falou, você tá com... ela falou assim, vou te dar um remédio. Eu não comi nada de manhã, Te eu dar um acho que é remédio. Eu falei, fome. não, eu acho que é fome, não precisa me dar nada, não. E aí eu tava lá dando aula de órgão pra ela e falava, meu Deus do céu, o que ele tá falando? Eu não conseguia nem me concentrar na aula pra tentar ouvir o que ele falava. Aí ela falou assim, eu vou pegar um negocinho pra você. Aí ficou lá na cozinha, demorou. Adivinha o que a mulher me apareceu? Salsicha. Não, eu fiz essa expressão pra ela, pelo amor de Deus. Cachorro quente, não. Ai. Ó, você sabe que eu tenho um amigo, uma vez a gente foi numa reunião e a gente foi almoçar, né? E chegou lá e todo mundo comeu comida e eu não sabia, cara. A gente foi num restaurante, assim, entrou no restaurante. E era tudo de frango no restaurante. E eu nem tinha noção. Eu coloquei arroz, feijão, frango, não sei o que e tal. E o cara vem vindo só com arroz, feijão e salada, né? E eu falei assim, será que ele não... Eu falei assim, você não vai comer? Ele falou assim, não, de boa. Tô sem muita fome, vou comer só um pouquinho de arroz, feijão e a salada e tal. Peguei uma batatinha ali. Aí depois ele foi contar que na época eles também eram muito humildes, assim, muito pobres na época. E que era só o ovo que tinha na casa dele. Então ele falou assim, que de manhã eles moravam numa chácara. A mãe dele fazia o quê? Gemada de manhã. Então fazia gemada, batia gemada pra tomar. Na hora do almoço era ovo frito, omelete, ou ovo cozido, né? E aí quando chegava no final de semana eles matavam um frango. Nossa. Então era assim, era tudo relacionado, né? Sim. Aí ele falou assim que o dia que ele ficou com ele, um dia ele chegou num bar, tinha 2 coxinhas. Ele falou assim, nossa, até quem viu eu vou comer um negócio diferente. Mas ele nem perguntou, era que ele mordeu as coxinhas, era de frango. E aí ele já ficou desesperado. Então esse negócio aconteceu com você é muito bom, cara. Por isso que eu perguntei da groselha, porque o que acompanhava a gente era a groselha. Então, acho que de 15 anos de casado, na nossa casa vai fazer uns 11 que não entra groselha, né? Graças Nunca a mais. Deus, nunca mais. Groselha não. Salsicha, beleza, mas a groselha até hoje. Se a gente vê, a gente já lembra e nem repugna já. Gente, uma coisa muito interessante que eu tô vendo dessa história de vocês é que a gente tá falando assim, sobre os proprietários da escola, né? Que são o quê? Uma família. Mas mais do que isso, né? A casa de vocês era o lar de vocês e a escola de vocês, né? Sim. Sim. Então ali vocês conviviam
ensinavam e aprendia muita Com coisa, certeza. né? Pô, que história bacana, porque assim, a gente tava vendo a Renata contar aqui e eu ficava imaginando, né, a hora que ela perguntou, mas como assim? A sua mãe já sabe? Não, já sabe, não sei o que e tal. Aí eu fico imaginando, pô, o Júnior, acho que desde sempre, acho que é a primeira vez que ele te viu, não sei se você pode falar alguma coisa a respeito, mas ele já falou, cara, alguma coisa é aqui, né? Aqui eu vou montar, aqui eu vou eu vou construir a família que eu queria. Pelo menos é o que a gente percebe. E isso é o que a gente vê em vocês, assim, né? Essa alegria e tal. As dificuldades, os percalços, a gente sabe que passa, né? Por exemplo, a gente passa por um deserto durante muito tempo, né? Igual vocês estão falando aí. E é complicado. E tem aquele medo também, igual você falou assim, eu tive que ir no banco, né? Poxa, aí você já vai dar um passo a mais. Mas o negócio estava tão bem encaminhado que é aquela história, né? Quando você coloca o pé, parece que Deus já põe o chão para você não ficar sem nada. Sim. Eu falo que foi tudo muito Deus, porque nunca eu imaginava que a gente ia estar aqui onde a gente está. Sim. E aí, para surgir a piscina, eu fui primeiro no banco e perguntei, olha, eu queria tirar um bom dinheiro, como que eu faço? Um financiamento, eu era muito nova. E aí, a gerente falou assim, primeiro de tudo, você é registrada? Não, sou autônoma. Primeiro de tudo, você tem que fazer uma boa movimentação para saber se eles vão te liberar uma boa quantia. Mas quanto que você precisa? Aí eu joguei bem alto. O Luquinhas tinha 4 anos, uns 15 anos atrás, um pouco mais, 16. Eu falei, uns 100 mil reais era o preço que custava para construir uma casa. Sim. Aí ela falou, você tem que fazer uma boa movimentação. Então, o que eu comecei a fazer? Por 3 meses, ia no banco um dia sim, um dia não. Punha dinheiro, tira dinheiro. Punha dinheiro, tira dinheiro. Nesse meio tempo que eu perdi o emprego, eu fui trabalhar de empregado e depois logo também Deus abriu a porta de eu abrir uma firma. Ah, tá. Aí a gente comprou só um elevador, uma empresa de balanceamento, alinhamento, essas coisas. Minha sogra tinha uns móveis velhos, uma tia nossa deu um sofá para montar a sala de espera. Eu tinha uma caixa de ferramenta que eu pegava um servicinho por fora. Então, tipo assim, a pessoa ia lá, fazia um alinhamento e balanceamento. O que entrava de dinheiro, a gente corria e depositava na conta. Pra movimentar a conta. Pra depois pagar outras contas. Virou aquela coisa, sabe? Pra conseguir fazer, na época, eu acho que tem até hoje, se chamava, acho que Construcard isso. Sim, isso. Era para construção, reforma e construção. Sim. E assim, eu nunca tive esse negócio, não conta para ninguém porque vai dar errado. O povo tem inveja se você contar. Não, minha vida sempre foi um livro aberto. Sempre contei para todo mundo. Olha o que eu tô fazendo, tô pensando em fazer isso, pensando em fazer aquilo. Então, todo mundo sabia de tudo porque eu sempre falava. Me coçava e eu tinha que falar. Uma coisa que a gente sempre foi muito unido, ninguém sabia que a gente morava na escola. Então algumas portas eram os nossos... Uma vez eu tava tomando banho, o outro abriu a porta, eu esqueci. Eu falei, amor, socorro! Desculpa te cortar, mas tem todo... Então, né, e as crianças também nunca falaram, não tinha isso de levar tal amiguinho. Sempre foi uma coisa assim, a gente sempre foi assim, muito focado na mesma ideia. E que nem as crianças nunca deram trabalho. Eu não aguento mais essa escola. Não, o pessoal ia embora, a gente sentava ali na frente, a gente ia tapeando, ia... vivendo ali com que, né, mas assim, a união nossa, cara, em que história tudo, legal. sempre foi muito legal, assim. Aí eu falava pro pessoal que eu tava atrás de fazer um financiamento e eu escutei muita coisa negativa. Como que vão te liberar um dinheiro sendo que você não tem nada no teu nome? Sendo que você não tem um registro alto? Não vão te liberar. E eu sempre fui muito de orar, sempre de pedir muito pra Deus. Senhor, se for o caminho certo, prepara todas as coisas. Porque se for pra dar errado, então fecha as portas. E aí passaram umas 2 semanas, o banco ligou. Oi, dona Renata, você pediu um financiamento da Construcard? Já tá aprovado, tá tudo certo. Vem assinar as papeladas. Aí eu falei, Júnior, eu não acredito, e agora? Deu certo, mas eu não tenho pedreiro, eu não tenho engenheiro, eu não tenho nada. A gente nunca foi de criar paradigmas e criar obstáculo, e não vamos fazer porque tá todo mundo falando. A gente era até caçoado. O pessoal fala que nós era louco. Você é louco, onde já se viu? A gente escutou muito então, isso. eu acho que uma das coisas, assim, que fez a gente chegar até hoje, além da união, foi o fato que a gente nunca escutou ninguém.
Isso. Ah, vai fazer tal coisa. Bora. Fazia o que é. Nós tocamos em casamento. A Renata tocou, eu puxava o fio, arrumava o teclado. As crianças aí, às vezes, tropeçavam no fio, As crianças aí, né, filha? Deve Enquanto ter foto de eu tocava casamento à das noite. pessoas aí, dos nossos filhos, que nem era convidado. Senta aí, calma. Porque não tinha com quem deixar, né? Meu pai trabalhava, minha mãe, minha sogra, todo mundo tinha a vidinha, né? Sim. Né? Então, eles sempre nos acompanharam em tudo que nós... E entregar panfletos, criança pequenininha. Bora, a gente ia, depois já levava a bicicletinha, andava um pouquinho e assim ia. Sexta, sábado e domingo era o dia que a gente entregava panfleto. Os barzinhos tava cheio, os lanches tava cheio, nunca tivemos as vergonha. igrejas cheias de carro. Então era lá, panfleto em cada carro, em cada lugar deixava um panfletinho, Deixava um pouquinho. falava com as pessoas da mesa. Ah, tem uma roda de criança ali comendo pastel? A gente tem uma escolinha de música, era só música. Balé, leva pra conhecer e deixava um Que panfletinho. legal. Aí aprovaram o famoso Construcard, graças a Deus, pra calar a boca do monte de gente, que olha, foi bem difícil. Aí eu fui lá, assinei as papeladas, o homem do banco falou assim: olha, daqui uma semana mais ou menos, libera o cartão. Você, 15 dias, você pode vir pegar. Ah, então tá bom, tá tudo certinho? Só falta o cartão? Só falta o cartão. Aí eu falei, amor, agora eu preciso de um pedreiro. O que a gente vai fazer? E dando aula para um, dando aula para outro, apareceu um aluno lá. Ah, o senhor veio fazer aula de quê? Vim fazer aula de teclado. Então senta aqui, é o primeiro dia? Isso, é o primeiro dia. Tava passando as notinhas e é costume meu. Como foi seu dia? O que o senhor faz? Ah, eu sou pedreiro. Eu falei, não acredito, eu tô procurando um pedreiro. É a Ele providência falou, então, divina, né? você achou. Aí eu falei, olha, então vem aqui no quintal. Tá vendo esse quintal que tem o balancinho, essa varanda? Eu queria quebrar tudo e fazer uma piscina. O senhor já fez? Olha, eu nunca fiz, mas eu posso tentar. Eu falei, então vamos tentar. Ele, tô parado, quer que eu comece a segunda-feira, semana que... Pode começar. O que o senhor precisa? Por enquanto nada, só quebrar tudo esse chão, desmanchar a varanda, deixar tudo sem nada. E começou a trabalhar. Dali a pouco, o banco, a Caixa Econômica entrou de greve. Meu Deus. E eu não consegui o cartão, porque eu precisava do cartão para comprar o material. Sim. E aí eu já tinha amizade lá no Silvio e Silva, da Edilane. Falei, Edilane, olha, tá de greve, aconteceu assim, 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 e eu tô sem o cartão, como que eu posso fazer? Pode pegar, vai pegando aí tudo que você precisa. Aí fui pegando o material, aí eu falei pro pedreiro, olha, eu combinei no material que o que eu comprar 10 mil, eles me dão 10 em dinheiro e eu pago o valor da nota, para mim pagar a sua mão de obra. Mas eu não tenho o cartão, e agora? Ele, não, pode deixar, eu vou trabalhando, depois você me paga. Boa. Então foi assim, eu nunca tinha visto ele, confiou em mim, foi uma preparação de Deus. Dentro de ser, depois eu peguei o cartão, paguei Edilane, paguei o seu Zildo, que foi um pedreiro, que a gente fala assim, que é nosso segundo pai. Um beijo, seu Zildo. Beijo, Zildo. Ele fez nossos 2 salões de festas, nós somos donos do salão de festas do Remi. Sim. Né? Quem precisar de festa, ligue Dó Remi. Aproveitar aí o gancho, tá? Dó Remi, entra lá, pessoal. Aí, a nossa casa, a escola nova, a nova unidade que você foi, ele participou de 80%. E lá é muito bacana, cara. A outra eu não conheço ainda, mas lá é muito bacana. E o que eu achei mais legal aquele dia, que eu fiquei pouco tempo lá pra conversar com vocês, mas todo mundo sai rindo, todo mundo sai feliz, os alunos saem felizes. Aí lá eu peguei um depoimento no ar, lá eu fiquei escutando a moça falando, nossa, não sei o que, foi sensacional a aula, não sei o que lá mais. Falei, cara, que bacana, né? Porque... quando a gente vai contratar um professor, a primeira coisa que eu pergunto, você gosta de criança? Aquela que me fala, nossa, eu amo criança, eu tenho paixão por criança. Então, assim, pra mim é o primeiro ponto positivo. Sim. Porque se a pessoa fala assim, eu gosto, mas tem uns arteiros, né? Arteiro vai ter, então tchau, não é o seu lugar. Mas a gente tem uma equipe maravilhosa, são professoras muito carinhosas. Desde a recepção, o Júnior era mecânico antigamente, e eu também falava pra ele, o que eu quero é tirar você da rua, porque era embaixo de sol, embaixo de chuva, ele tava lá trabalhando. O Davi e a Priscila aí, se estiver vendo a gente aí, tudo bem, pessoal? Gente, eu vou ler, posso ler aqui? Pode ler. Colocou o seguinte, ela chorou, né, só na primeira vez, né, você viu, está focada, e foi como eu te falei de todas as escolas que eu pesquisei, vocês foram a única a nos acolher, né, moramos aqui do outro lado da cidade, mas não abrimos mão da escola Bá. Que legal. Cara, é isso que eu acho. Isso aqui não é fake não, viu? É. Não é
Aconteceu A mesmo. gente tem um espaço, a gente atende todas as crianças síndrome de Down, autista, que uma coisa diferente que em outras escolas acaba não atendendo. Mas é tudo com amor, não faz diferença de nenhum, nem dos pequenos, nem dos grandes, e é tudo muito acolhido com bastante carinho. Desde ali da recepção, eu tinha também um sonho que o Luquinhas trabalhasse comigo. Ele trabalhou muito tempo com o avô dele, no Toninho Marmitex, comida maravilhosa, pode passar lá e Manda uma experimentar. Marmitex pra nós, depois, né? Pra experimentar. Ó, cara, o papo é isso aqui, é sensacional a história. A Lara já vai falar, viu, Lara? Espera só um já pouquinho fiquei em já. paz. A gente fala mais com o homem da cobra, viu? Não, Depois você sensacional. corta o microfone, igual o Bambam. Corta. Bom, tá muito bom isso aqui. Ó, aproveitar aqui e falar da Vida Leve, que é uma franquia de cafeteria saudável, né? Que vem conquistando aí todo mundo. Tá muito bacana, tá muito legal. Tem uma unidade aqui em Rio Preto. São mais de 60 unidades em todo o Brasil. E aqui em Rio Preto fica na Antônio de Godoy 3796, lá na Redentora, tá? Você pode entrar em contato pelo 992708255 ou então ir direto no @Vida Leve Franquia, pra você conhecer um pouquinho mais. Mandar um abraço também pro Rogério Simão, que é o nosso arte finalista, tá sempre junto com a gente por aqui no ar também. Obrigado. Queria pedir pra todo mundo que tá aqui, tem muita gente assistindo a gente, já aproveita, se inscreva no canal aí, por favor, dá aquele like, tem um coraçãozinho aí, ó. Clica no coraçãozinho e depois já compartilha com todo mundo aí, tá bom? Falar da T-Flow, que é a marca dos artistas, tá junto com a gente também. Tem a nova coleção do Arthur Aguiar, tá chegando, tem a coleção inverno da T-Flow, que tá sensacional, e você vai encontrar mais de 180 franquias em todo o país. Tem o @T-Flow Rio Preto, lá no Iguatemi, onde você vai encontrar, @T-Flow Iguatemi Rio Preto. Tem o Use T-Flow e o @T-Flow Iguatemi Rio Preto, lembrando que entrega aí pra todo o Brasil, tá bom? Falar também aqui, mandar um abraço especial pro pessoal do QAP, que a partir de semana que vem vai estar junto com a gente por aqui também. A gente vai estar fazendo aqui um podcast especial, trocando uma ideia, vai ter um delegado participando, vai ser muito bacana aí, logo a gente vai estar anunciando. Quero falar da Interessências, tá? Aromatizadores, perfumes finos, matérias-primas, essências e óleos essenciais. Você pode comprar pelo WhatsApp 981057300, 981057300, ou vai direto lá na Arthur Nonato 6787. Saiba mais pelo interessências.com.br ou segue o pessoal na @Interessências, tá? É do nosso amigo Denelson. Cara, que lugar incrível. Lá é amplo, tem um estacionamento e você vai encontrar todo tipo de essência. Sabe aquele perfume top, aquele que você gosta? Aquele importadão e tudo mais? Lá você encontra a essência dele, você vai fazer lá um vidrinho pra você que é igual que nem, tá? E tudo com produtos de qualidade, que não vai dar alergia, não vai trazer nada para você, e você vai conseguir aromatizadores. Lá na rádio, por exemplo, a gente usa aromatizadores, são se você entrar num lugar com ambiente que às vezes alguém fuma, alguma coisa assim, é muito bacana você colocar, tá bom? Com a gente também é o Marcão Imports, para você que tá a fim de comprar o seu produto Apple. Cara, lá no Marcão você vai encontrar tudo que você precisa, tá? Tá chegando as novidades, tem Apple Watch, tem também os iPhones aí que tá todo mundo querendo, e só o Marcão tem uma máquina que consegue consertar aí o seu telefone. Às vezes você tem um iPhone, quebra só uma lasquinha, ou no vidro de trás, assim, você não precisa trocar, tem aquele reparo que o Marcão consegue fazer pra você. Fica lá no Plaza Capital, tá? Lá na Emílio Trevisan 655, você pode trocar uma ideia lá na sala 405, no Bom Jardim. Pode entrar em contato também pelo 997597338 ou pelo Instagram, @Marcão Importes RP. O Botini tem um recado para dar pra gente aqui, André, direto da Doutor Infonet, pra você que tá com produtos aí, quer comprar tudo aquilo que você quiser aí diretamente pelo site doutorinfonet.com.br, o Botini traz um recado que você confere agora aqui no Noar. Olá, aqui Botini! Cheguei para avisar que tudo em informática você encontra na Doutor Infonet. Olha só quanta coisa! Acessórios, caixas de som, estabilizadores, ferramentas, fones de ouvido, HDs, SSDs, impressoras, notebooks, monitores, mochilas, pendrives, processadores, webcams e muito mais! Eles têm tudo isso, Botini? Sim! A Doutor Infonet tem tudo
tudo o que você precisa na linha de informática. São milhares de itens. E além disso, os menores preços estão na Doutor Infonet. E a compra é totalmente segura. Use seu cartão de débito ou crédito e receba seus produtos em qualquer lugar do Brasil. Se você quer milhares de produtos de informática com economia, vem pra Doutor Infonet agora e compre. Valeu, esse é o nosso querido Botini, não esqueça, hein? Compre na Doutor Infonet, doutorinfonet.com.br para você saber as novidades. Deixa eu passar aqui pelo chat, a galera tá lá acompanhando a gente. A Adriana Cantelli, oi gente, boa noite. A Kathleen Silva também tá dando boa noite. A Fernanda também, a Fernanda Costa, oi gente. A Jéssica Ohana também dando boa noite. A Mayra Pires, a Franciele Trevisan, sabe que é minha parente, a Fran? Ô Fran, depois vamos saber se é minha parente aqui. A Nayara Padilha também dando boa noite aqui. A Adriana Zana, a Luciana Renata. Quem mais? A Roberta Barbosa, a Jéssica, a Marcela Serafim. Obrigado, ô Marcela. Quem mais aqui? A Fernanda Costa, a Kathleen Silva, a Silvia Siqueira dando boa noite. A Noemi, ou Noemi, né? Acho que é Noemi, né? A Noemi tá participando com a gente aqui também. Noemi de Araújo. A Fernanda tá aqui, ó. Essa família é linda. Que legal. A Silvia falando que ama vocês. A Rita de Cássia também dando um alôzinho aqui. A Cláudia Zaine. A Cláudia Zaine é minha psicóloga. Ela tá aqui junto com a gente. Obrigado. Eu tô bem, doutora? Tá tudo certo aqui, só pra gente controlar, né? Quem mais aqui que tá participando com a gente, que tá mandando aquele alôzinho especial? Tinha um recadinho bem legal aqui. O Gleison Alves tá junto. O Gleison que é lá do QAP. Ô Gleison, um abraço pra você, meu irmão. O Antônio Aru, é isso? Ou Aruô, ele tá junto com a gente também. É a Sônia Nishioka. Esposo da Sônia. Olá, Sônia gente. Nishioka, é isso? Nishioka. Isso mesmo, eles é marido e mulher. Que legal, então. Fazem hidro lá com a gente. Que bacana aqui, ó. Quem mais? Todo mundo aqui tá chamando vocês de lindos e tudo mais. A Simone C, Deus abençoe vocês. Quem mais que tá colocando? A Cláudia tá aqui. A Cláudia, como eu disse, ela é psicóloga, ela tá aqui, ó. Essa história me dá esperança. Também sou mãe solteira, né? Tem muita gente que está nessa situação, eu ia até comentar sobre isso. Muita gente falando que a história de vocês é muito linda. A Camila Gouveia, pô, que legal. A Camila é ouvinte lá da rádio. Ai, que tudo, Hamilton, que bacana. A Manu faz aula com essa família maravilhosa. Olha só, a Camila que é uma cantora sensacional. É que ela, não sei se ela já cantaram, não sei se ela já cantou. O dia que ela for lá, fala para ela cantar. Quem mais aqui? A Nayara quer saber a história do seu Escort. E o Escort da Renata? Será que é um carro que você tinha? Não era vermelhinho, não? Tinha um Escort? Você já teve um Escort? Eu tive um Apollo. É a Nayara Padilha? Eu acho que parece, eu acho que parece. Que não dava ré. O carro não dava ré. Tinha um carro que não dava ré? Tinha que achar um lugar pra dar grande, porque foi o primeiro carro que a gente conseguiu depois de casado. A Sumaila também tá participando aqui. Quem mais aqui? A Camila Guimarães. Tia Rê é a melhor cozinheira do mundo. O Samuel tá aqui, ó. Vocês são um casal muito abençoado por Deus. O Kleber Tadeu tá aqui. Hamilton, um grande abraço a você e todo mundo. Valeu, Kleber. Da Jaque. A Marcela Serafim tá mandando aqui que vocês são guerreiros, né? A Luciana Renata tá aqui, ó. Família abençoada. Que mais? Um abraço para o Júnior e para a Renata. Grande Kleber. O Kleber pede música antiga na rádio, direto. Ele chega dia de quinta-feira, dia de TBT, ele já começa a mandar 5h30 da manhã, ele começa a mandar as músicas. E é um cara bacana. A gente faz uma arrecadação de cestas e ele é um cara que já ajudou a gente também. Obrigado, viu, Kleber, pela participação sempre, né? Muita gente falando aqui, ó, que admira vocês. A Camila tá aqui. Camila Guimarães. Tia Rei e tio Júnior são os meus pais do coração. E a Lari, então, é uma irmã. Que sensação maravilhosa ver vocês aí, né? Quem mais tá mandando aqui? A Mayra Pires falou que ama vocês demais. A Jaqueline e a tia Meire. Olha o Júnior, parabéns, meus primos. O pessoal tá mandando só alô. Só tem coisa boa aqui, gente, ó. E quem mais? Tinha uma mensagem aqui que eu achei interessante. Aqui, ó. Tenho um filho, né, com deficiência intelectual e somos muito gratos por todo o carinho que somos recebidos. É a Noemi, tá participando aqui. Talvez eu tô falando o nome dela errado também, né?
Noemi ou Noemi. Quem mais? A Maria tá aqui, ó. Melhor escola, Rê, Júnior e Tia Lari, a simplicidade, união, humildade, alegria, dedicação e o amor. Tudo é notório, né? Desde o primeiro dia que conheci vocês, eu e a Maria Clara amamos vocês. A Érica Souza dando boa noite e a Laís falou o seguinte: professora Lari é uma sereia, princesa, faz com muito amor, tem o dom de ensinar e amar as crianças. Sou muito grata e o Isaac ama também, né? Ela tá falando aqui que é a melhor escola multifuncional de Rio Preto. A Kathleen, muito grata por fazer parte dessa equipe BA. Quem mais aqui? Todo mundo falando sobre família abençoada. A Franciele, Laís, é verdade, cada professora da escola são escolhidas a dedo, por esse motivo temos as melhores, né? A Luciana também mandando boa noite. Gente, é muita mensagem, não dá tempo da gente ler agora. Daqui a pouquinho a gente dá mais uma passadinha aqui, tá bom? Aí tem uma moça que falou o seguinte, a Laís, né? Citei a professora Lari, mas todas as professoras sempre têm um sorriso para nos oferecer, e o melhor sorriso para as mamães também é o cuidado, né, que elas têm com os nossos filhos. Eu acho que esse cara aqui, eu sei quem que é, hein? É o Valterlino Nunes. Oi, pai. Tá aqui, ó. Papis e Mames. Tá aqui. O Henrique também. Esse sobrenome eu não dou conta de falar. Chalter. Família de pura... É o seu namorado? Desculpa aí. Eu não tava aqui. Eu fiquei até com vergonha, porque o dia que eu fui lá, ele falou assim, eu já te ouvi na rádio. Eu já te ouvi na rádio. Eu voltava pra casa, ficava te ouvindo. Eu falei, meu Deus, que vergonha. A Rebequinha e também o Cleitinho da Alegria. Abraço, Tia Lari e família, aqui a Rebequinha, família abençoada de vocês. Gente, é muita gente mandando mensagem aqui, daqui a pouquinho a gente dá mais um toque aqui pro pessoal que tá acompanhando. Ó, não esqueça aí, todo mundo que tá aqui junto com a gente ao vivo, se inscreva no nosso canal, por favor, tá? E dá aquele like, aperta esse coraçãozinho aí, pra gente compartilhar com todo mundo essa história bem bacana que tá todo mundo acompanhando aqui. Bom, e aí nasceu a piscina. A piscina, então, construiu porque era o desejo da Lari ser a professora de natação. Mas eu não queria só a Lari, eu queria toda a família junto. E o Lucas estava lá no restaurante. Então, assim, escola. Férias no carnaval, férias em julho, férias no Natal e o restaurante trabalhando. As nossas viagens, ele sempre ficava. Sim. Ele era sempre o que não viajava com nós. Entendi. E aquilo me entristecia. Eu não ficava à vontade na viagem, né? faltava falta ele. Um filho é diferente, né? E aí eu orava muito para Deus, para pôr no coração dele o desejo de estar ali com nós. Mas ele falava assim, não é para mim, eu tenho vergonha, eu não tô nessa área aí de vocês. E aí até que ele sabia que a escola ia expandir, ia ter outra escola. Eu falei, olha, vem só um mês, faz um teste. Aí ele conversou com o vô, né, do Toninho Restaurante, e falou, vô, se eu não gostar, eu posso voltar? Claro, filho, pode voltar. E eu assim, tomara que ele goste. E graças a Deus, a gente vê assim, o amor que ele tem pela profissão. Às vezes ele é severino, ele faz de tudo. Então ele fica na recepção, ele busca água, ele limpa, ele dá aula. E quando ele tá na recepção, as crianças passam. Ô tio, você não vai hoje? Vamos, tio. Sim. E esse aqui tá na recepção, só que eu falei pra ele, teu lugar não é aí não, é lá dentro da piscina. Então já começou a faculdade de educação física, porque eu falei pra ele, você tem mel igual a Larissa, igual o Lucas, igual as tias da piscina. Eu amo as crianças, nossa. Não, eu percebo, cara, porque aquele dia que tava saindo o pessoal, você ficava em cima ali, né? Até brilha. E eu falei, pô, esse cuidado que você teve também, porque assim, eu vou falar um negócio pra você que eu sei que não é muito fácil. Igual ela falou, talvez tem muita gente que poderia ter um preconceito, né? Pô, você vai se relacionar com uma pessoa que já tem filhos. O ex vem, alguma coisa acontece, a família não gosta e tal. Cara, e você não se apaixonou só por ela, né? Você acolheu os filhos. E eu fico imaginando, quando eles começaram a te chamar de pai, a emoção que você recebeu também. Ixi, quantas cartinhas. Eu acho que eu tenho algumas. Até hoje as cartinhas. Eu guardo. Eu guardo as cartinhas. A Lara e o Lucas, eles faziam 2 cartinhas pro Dia dos Pais. Desde o primeiro ano que nós ficamos juntos. Era 2, sempre foi. Até a professora falava assim, mas por que você quer fazer 2? Porque eu tenho 2 pais. Que legal, sempre cara. foi desde o início.
Cara, que bacana. E eu fico assim, super radiante, porque a gente tem muito costume de fazer oração junto. Na cama a gente dá a mão, ora, apresenta a família da escola, os pais, as crianças. E uma coisa que a gente não deixa de apresentar nas nossas orações. Senhor, coloca no coração das crianças o desejo de estar aqui com nós, o desejo de voltar para a aula. E é muito legal que às vezes no outro dia a gente, bom dia, tá tudo bem? Como foi o final de semana? Nossa, todo dia a criança fala assim, mãe, hoje é dia de natação. São vários. Acaba logo. São É vários. muita, e eu falo, ai, tá dando certo as orações. Então é muito bacana essa parte. E aí tem criança que, alguma mãe fala assim, eu tenho uma escola no meu bairro, ali do lado, pertinho, quer vir aqui, do outro lado. Eu falo, ai, que bom. Eu até Mas é a brinco maneira, né? e brigo. Assim, eu até brinco porque a Lari, ela é bem assim, criteriosa. Pai, tem que ser assim, assim, assim. Aí eu falo assim, ó, nós vamos escolher o quadro de funcionários. A última coisa que a gente quer saber é se a pessoa sabe nadar. A gente quer saber se ela cativa as crianças, se ela é feliz, se ela é... Aí ela, não, pai, não é assim. Eu falo, mas tem que ser alguém que tem que pegar as crianças no colo. Com amor, tudo em primeiro lugar, muito amor, e tem que gostar de criança, tem que gostar da profissão, tem que gostar dos amigos que tá ali trabalhando junto, porque queira ou não, a gente fica muito mais na escola do que na nossa casa. Sim. Então, é a segunda família, sim. Eu não deixo de falar que as minhas meninas, as minhas professoras, são do meu coração, é minha família. Eu falo que a tia Mari é minha filha postiça. Ô, Lari, quando eu fui salvar o seu contato, automaticamente já vem tia Lari, né? Como que é, assim, esse contato? Porque a gente vê aqui esse amor, né, que os seus pais têm em relação às crianças, esse cuidado que tem, né? E a gente sabe da responsabilidade também, porque a gente estava até conversando com a Flavinha lá na rádio, né? Que ela falou, não, eu quero muito que o Gustavinho aprenda, faça natação. Por quê? A gente não sabe o que vai acontecer, não só de ir numa praia ou de ir numa piscina, num clube, né? Às vezes Mas às dentro vezes de você tá casa, no né? lugar, pode Sim. acontecer um acidente, alguma coisa nesse sentido, e a criança já sabe alguma coisa, né? E hoje você é a tia Lari, né? Como que é esse seu convite? Primeiro, né? Esse seu amor pela natação, você sabe explicar de onde surgiu isso? Como que foi esse seu primeiro contato, assim? Bom, a vida inteira eu fazia natação, como minha mãe disse, né? Eu tinha lá meses, um aninho, 6 meses. né? Tinha meses que a maioria dos pediatras recomendam iniciar nessa faixa etária dos 6 meses. Então, assim, eu fazia natação, fiz a vida toda. E aí, mais ou menos, a faixa dos 8 anos era meu sonho ser professora, porque eu amava aquele esporte, né? E aí, mais ou menos, quando eu tinha uns 10, 12 anos, mais ou menos, né, mãe? Que a piscina ficou pronta. Ficou pronta, que a gente conseguiu fazer. E aí, minha mãe tinha que contratar, porque eu era uma criança, como eu ia dar aula? Mesmo gostando muito, impossível. E aí, eu sei que eu enchia saco dos professores, porque eu ficava assim... Abria, vamos supor, 3 horas da tarde, eu chegava às 3 horas da tarde com o professor, saía da piscina 10 horas da noite, a hora que o professor tava indo embora. Não saía nem pra comer. Não saía, porque eu adorava. Eu falava assim... O primeiro professor foi o Michael, né? Uhum. Falou, tio Michael, eu posso ajudar essa criança pequenininha? Porque eu sempre gostei muito de criança também. Então, eu tinha lá 12 anos, eu pegava a criança no colo, já conversava, já aprendia as musiquinhas, porque as nossas aulas são bastante lúdicas. Então, tem bastante brincadeira, tem bastante musiquinha. Pra ser uma atração pras crianças e ser algo bem prazeroso até pra nós, né? Então, assim, eu sei que eu sempre... Ai, mãe, eu acho que é legal esse brinquedinho pras crianças brincar. Mãe, eu acho que é legal a gente enfeitar dessa forma, que não sei o quê. Então, eu sempre gostei muito. Aí, quando eu tinha uns 15 anos já, né? Eu já comecei a dar algumas aulas, comecei a pegar mais experiência, tanto na natação, quanto pra hidroginástica. E lá na nossa escola, a gente inicia a natação a partir dos 5 meses de vida, né? Sim. A partir de meses, que é muito gostoso. E aí, aconteceu que uma professora faltou um dia. E eu já sabia tudo, decorar as músicas, né? Porque eu adorava ficar lá, já sabia fazer tudo. Só que eu ainda não tinha nem começado a faculdade, não tinha nem terminado a escola. A professora faltou, pelo amor de Deus, e agora o que a gente faz? Vai lá, Lari, você consegue, dá uma aula que já ela chega. Aí eu comecei, os pais pareciam que me engolir, porque uma menina de 15 anos dando aula, né, porque a professora tinha faltado e tal, mas eu gostava demais, já fazia o quê? Quase 3 anos que eu tava ali naquele ambiente todos os dias. Então, por aí, nossa, foi aumentando. As primeiras aulas eu tremia. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir. Porque desde quando eu era pequenininha, minha mãe colocava eu como pra atender telefone. E eu, mãe, não quero não, tenho vergonha de atender telefone. Ela, Larissa, mas ninguém tá vendo. Fala aí, dá as informações que você precisa me ajudar. Então, nossa, desde sempre foi essa paixão pela água e pelas crianças eu gosto muito mesmo. Tenho paixão pelos pititicos, ai, meus xodózinhos, meus bebês.
Ciumenta, morre de Ai, ciúme, pelo não quer amor que de ninguém chegue perto. Eu gosto demais, então é muito, muito gostoso essa profissão. Eu falo que quando a gente trabalha com algo que a gente gosta, Sim, é tudo mais leve, né? Não é que não cansa, mas é tudo mais prazeroso, né? sim. O tempo passa e a gente não vê. Não vê. É, eu Não vê o tempo passar. eu percebo isso também, porque às vezes eu acho que a criança não quer nem sair da água. Né? Não. Tem Não é? muitos que Choram. saem chorando. Chora. É, Vixe, não, conta da tem- vizinha. Do aluno das 3h30. Ah, uma criança lá na escola começou a chorar, é a aula das 3h30. A vizinha falou assim, olha, eu tô escutando uma criança que toda 3h30 chora, o que acontece? Eu falei que ela não quer sair da piscina, mas a mãe tá aqui, eu tô aqui, tá tudo bem. Ninguém tá batendo Ah, é porque aqui. eu fiquei preocupada. Você quer ver essas mães terrível que colocam as crianças de castigo? O que é o castigo? Ficar sem natação. Não Nossa, eu quero morrer. Não pode fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Gente, e hoje a gente coloca a escola como uma escola onde você encontra um monte de coisas. Sim. Né? Então, provavelmente um aluno que já faz uma coisa, ele pode fazer outra também, alguma coisa nesse sentido. Quais são os cursos que hoje o pessoal vai encontrar, que o aluno encontra, que os pais possam encontrar nas unidades da BA? Ó, na unidade 1, a gente tem aula de judô, balé, violão, guitarra, bateria, canto, hidroginástica e a natação. Tá. Falta algum ou não? E na unidade 2, somente a natação e a hidroginástica. Inicial Pilates. O Pilates a gente tem projeto, sim. A professora é muito lotada de aulas fora, mas a gente tem projeto. Tá. Perguntinhas que o pessoal tinha colocado aqui na nossa caixinha é sobre idade, né? Se é para todas as idades, se é só para criança, se adulto também pode fazer. Todas 6 as meses idades. a 200 anos. Isso. E isso todos os cursos. Sim. Tá. Ó, apenas os de música que não, né? Então, tipo assim, a natação a gente inicia a partir dos Sim. 6 meses. Ah, Só que as aulas de música é quando eles estão pré-alfabetizados, Sim. a partir dos 5 anos. É. Balé Balé. e judô a partir dos 3 aninhos. tá. E música são quantos instrumentos? Como É que o funciona? teclado, piano, violão, canto e a bateria. O meu sonho é aprender a tocar violão. Uma vez a gente, você estava falando quando você tinha era o órgão. Órgão. O órgão. A gente tem uma tia, eu chamo ela de tia, né? Ela tinha um órgão na sala, coisa mais linda do mundo, aquele órgão lá. E ela tocava uma vez na vida e bora lá. E aí a gente foi chegando e tal, ela pegou e falou assim, ó, eu vou numa loja em Rio Preto e vou tentar trocar esse órgão. E trocou o órgão em troco de vários instrumentos musicais, porque o órgão era bem caro, né? E tava lá na sala só como se fosse enfeite. E a gente quis montar um grupo de pagode. Ninguém nem gostava tanto de pagode assim, mas a gente achou que seria legal, tava na época e tal. E aí eu queria aprender a tocar o cavaquinho. Falei, não, quero o cavaquinho, que eu não sei o que e tal, beleza. E aí eu comecei as duas aulas, o cara falou, você não serve para tocar cavaquinho, você tem que tocar banjo. E eu falava, o que é isso? E, na verdade, é como se fosse um cavaquinho um pouco maior. Mas eu falei assim, gente... E aí eu fui ficando... E eu não dava conta de poder tocar, não dava conta de poder fazer nada. Aí eu desisti, depois acabaram, cada um também pegou seu instrumento e vendeu. Aconteceu um negócio desse jeito. Mas a gente tinha todos os instrumentos, todos. Nossa, que legal. Então, poderia acontecer de sair uma banda boa, ou eram os inimigos do ritmo também, não saía música nenhuma ali, porque não dava para poder fazer, mas era essa fase. Eu acho muito bonito isso, o som, né, que vem. Teclado, o órgão eu acho bonito, o violino eu acho muito bonito, o som do violino também, que eu acho que deve ser muito difícil, né, para poder fazer. E coisas de sopro também, que eu acho que a gente acha que é soprar, mas não é, tem um jeito certo de colocar, né, para poder fazer. Desse tempo todo que vocês têm a escola, né, tem ainda alguma coisa que vocês gostariam de ter, algum curso que vocês falam, poxa, se a gente tivesse, não sei se é uma sala, um espaço maior, alguma coisa que talvez alguma mãe já falou, vocês podiam fazer isso, vocês podiam fazer aquilo, tem alguma coisa que vocês já têm em mente, existe um projeto para mais um curso, para mais uma coisa nesse sentido ou não? O Lucas, ele tem muita ideia da parte de cima, colocar aparelhos, montar academia. Então, assim, eu falei pra ele, agora é vocês que vão investir, porque eu quero aposentar, já tô cansada. Então, o Trabalhou Luquinhas demais, já. fala bastante sobre a parte de cima de academia. A gente amou a segunda unidade, porque
A ficou primeira- bem ampla, sabe? Os Ela foi telhados planejada pra abrem. escola. Sim, a né? primeira a gente era mais a casa, que a gente fez conforme deu. A segunda foi totalmente desenhada, e vamos fazer de um jeito, vamos fazer do outro. E vai essa piscina pequena porque vai ficar mais funcional para as crianças pequenas. E faz o quê? 3 meses, 4 meses que inaugurou? Já foi assim, graças a Deus, uma explosão de alunos. Nós não imaginávamos, né? Não imaginava, a Graças a gente Deus. achou que ia lotar era em outubro, horário de verão. E assim, tem muita conta, mas a gente tem planos para ampliar. Mas do jeito que tá indo aí, Deus tá abençoando e vai dar tudo certo. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês é assim, trabalhar em família, no caso de vocês, parece ser bem fácil, A né? melhor coisa do mundo. Porque você fala, porque desde o início você falou, eu quero comprar um terreno, eu quero fazer uma casa para cada um, eu não quero que ninguém vá embora daqui, não sei o que e tal. Mas, ao mesmo tempo também, aumenta aquela responsabilidade. Por exemplo, igual a Lari, né? Talvez, eu acho que nunca teve esse caso, mas ela tá dando aula porque ela é filha da dona da escola. Mas a gente percebe que quando entra na água, vê a capacidade dela, o amor dela, o carinho dela, e isso muda, né? Não, é totalmente profissional. E eu falo que é totalmente ao contrário. Ela só me chama de pai, mas se ela tiver que... Ô, pai! Nossa! E, É ó, só o pai que... A tia Lari só é boazinha dentro da piscina. Tem duas personalidades, é a tia Lari e a Larissa, filha da Renata. A onça e a oncinha. Esses dias o Lucas falou, pai, você vai ter que entrar com a Lara. Eu, não! Por favor, não! Eu vou na outra! Eu vou pra cá! Eu nem sou tão brava assim. Eu falo assim, eu não sei se é bom ou se é ruim, mas de mim, eu sou muito perfeccionista. Gosto das coisas Eu não muito sei certas. como é que nós somos casados há mais de É 15 o anos. oposto. Ele é o oposto. Não, eu não sei, E sinceramente. a Lari puxou muito pra mim. Então, ela quer tudo muito na perfeição. Então, eu falo que a gente acaba se tornando umas pessoas muito bravas fora da água, fora da escola. Voltando naquele gancho que você falou do sonho, Sim. eu tenho um sonho, mas assim, não é pra agora. Eu fui num resort uma vez que eles têm um braço mecânico que pega as pessoas e coloca na piscina. Por exemplo, o idoso, algumas pessoas que têm alguma deficiência física. Por exemplo, a gente tem às vezes alguns casos de idosos, porque a piscina você tem uma escada, toda a piscina, então muitas vezes a gente não consegue ter esses alunos, né, na hidro. E tirando a parte das crianças, a parte das pessoas de média e alta idade, eles adoram também, né, sim, filha? Com certeza, a parte da hidroginástica, pra pessoa mais, não tão debilitada, mas vamos supor que tem mais dores, que não pode ir tanto na academia pegar tanto peso, então Sim. a água por não ter impacto, Sim. pessoas que têm a lesão no joelho, ou então artrite, artrose, desvio na coluna, ajuda muito a hidroginástica. E todos falam, depois que eu comecei a fazer eu me senti melhor, depois que eu comecei a fazer eu consegui isso, então eu queria... Parei de tomar remédio. Isso, até porque é tipo assim, um investimento para melhoria da saúde. Sim. E muitas pessoas faz ao contrário disso, toma medicamento para parar e deixa a atividade física pro lado, né? Então a nossa hidroginástica ela é bem legal, toda a hidroginástica lá é aquecido, então a gente trabalha com 32, 33 graus mais ou menos, e isso faz com que a dor ela diminui bem, né? Sim. Então principalmente isso da parte que meu pai tava falando, que começa dali a uns tempos, parte para melhoria, então é disso, que a água é aquecida, com os movimentos, vixe, 2 semaninhas já sente bem mais bem-estar, né? E a gente tem uns alunos lá, que nem eu tenho uma aluninha, ela é Down. E ela é a coisa mais fofa do mundo. E o pai é fisioterapeuta. E eu já até conversei que eu tenho sonho mais pra frente da gente fazer turmas só para alunos especiais. Porque muitas escolas, eles simplesmente não aceitam. Não tem como. Então, eu gostaria de fazer horários especiais, turmas especiais direcionadas com circuito, mas o circuito dentro da piscina. Sim. Eu andei fazendo alguns cursos relacionados ao autismo e eu vejo que, além de ser muito bonito, muito legal, tem um mercado muito grande, porque ninguém quer. Fala aí, minha filha, os alunos que vão lá, a gente tem aluno que vem de outra cidade fazer aula porque não são aceitos. Você sabe que até esse dia eu tava conversando com um amigo meu, e não é que, até, deixa eu tentar explicar, para poder explicar certinho aqui. Não é que tá surgindo mais pessoas autistas, não é isso, sempre teve, né? São Só diagnosticadas que agora que tá Sim, conseguindo diagnosticar, né? Então você imagina a quantidade de pessoas que passaram durante muitos anos, né?
às vezes com alguma coisinha, ou um atraso, alguma coisa desse jeito, e a pessoa não sabia o que era. Sim. E como não foi ao médico, como não ia com frequência ao médico, né, deixou de ter esse acompanhamento, que é muito importante. Sim. E eu queria até entrar nesse lado agora, em relação aos benefícios, porque assim, eu sou do rádio, então eu sei que música é uma coisa que ajuda bastante. E a gente está vendo aqui um mundo completamente complicado, né, onde a qualquer momento um traficante adota o seu filho, coisas ruins acontecem com muita gente, e a gente fica numa situação bem chata, assim, de poder ver, muito triste, né? E você tendo, por exemplo, uma ocupação para essas crianças, né? Um lugar onde elas realmente vão aprender, vão estar naquela hora, 1h30, 2 horas, felizes, alegres e principalmente aprendendo uma coisa, é um benefício muito grande, né? Então a música, a gente já sabe que ela tem isso, mas a natação, a gente sabe também que ela ajuda muito em todos os aspectos, né? E eu falo também assim, Hamilton, as crianças que ela tem o espectro autista, elas passam por muitas terapias o dia todo, então acaba sendo uma rotina muito cansativa. Sim. E eu tenho meus aluninhos autistas, sou apaixonada por eles, e eu falo assim, que a natação, na hora que fala da natação, eles, nossa, adoram água, e assim, não tem medo, né? Não tem a noção do perigo. Então, ali, aquele momento pra ele, na natação, tanto individual, porque eu dou aulinha individual para alguns autistas, Sim. né? E alguns na turminha também. Então, é muito importante porque alguns deles não aceitam tanto a interação com outras crianças, a socialização, tem esse tipo de dificuldade. E ali no grupo é muito legal, porque a gente vai estar trabalhando a música, porque estimula também a fala, que tem alguns com a fala mais atrasada. Sim. A música ajuda a estar desenvolvendo essa parte. As outras crianças, né, na turminha tá ajudando também a socialização, então é muito legal mesmo. Sem contar a parte sensorial, que é a água sensorial, sem contar a parte de desenvolvimento motor, que tem muitas crianças que são autistas, que têm essa dificuldade motor, então é muito importante mesmo. E tem uma coisa interessante também, que é uma terapia, né? Sim, com certeza. Porque você tá na água ali, você tá convivendo com outras pessoas, você tá tendo contato com um mundo novo, né? Sim. E conhecendo também outras pessoas, ouvindo outras histórias, ouvindo o jeito de trazer. É por isso que eu falo, gente, essa parte de... que eu fico muito triste quando a gente lê que uma escola não tem uma sala, ou não aceitou um aluno. Você leu a mensagem agora, você Não é? viu? Eu falo que assim, hoje, o dia de hoje tá muito o quê? Eletrônico. Então, muitas das mães, para todas as crianças, sabe? Dá o celular, ela fica muito lá. E eu falo que a natação é um jeito, assim, de tirar o celular e ela vir pro mundo real, né? Então, onde ela tá com outras crianças, tá com gente de verdade, tá ali brincando, porque criança precisa brincar. E muitas das vezes não é porque a mãe quer dar o celular, mas é muito no automático. Sim. A mãe chega cansada do trabalho, o que vai dar? Toma, filha, eu tô muito cansada. Para poder entreter a criança, Com certeza. né? Pra E a poder- natação, ela tem uns benefícios que, assim, criança que faz natação é uma criança diferenciada. Em questão na saúde, em questão de coordenação motora, em questão de socialização, de conseguir, vamos supor, o Léo mesmo. O Léo desde sempre fez natação, meu irmão. E aí ele, assim, é desbocado. Então, vamos supor, tem muita criança que da idade dele não teria coragem de levantar e pedir uma água. Ele não. Ô tio, você tem uma água aí? Tem uma bala? Pede até demais, né? É. Então eu falo que, assim, a atividade física contribui muito na vida da criança. Sem contar que, assim, criança que faz atividade física desde cedo influencia lá no futuro. Criança que é ativa na infância é um adulto também ativo na atividade Sim. física. E tem as doenças também, né? Com certeza. Em relação a gente percebe, teve acho que um estudo, eu não lembro, mas a gente passou por uma pandemia aí e pessoas que já faziam, né, ou fazia treino, alguma coisa em relação à natação, tinham uma maneira mais fácil de poder fazer a respiração, né? As Sim, doenças respiratórias. Com Era certeza. O fortalecimento Sim. pulmonar. É. Sim. Gente, ó, a história tá muito bacana aqui, vou dar mais uns recadinhos aqui, a gente vai entrar em outros papos aqui também. Quero falar agora do Bar de Brigadeiro, que é nosso parceiro aqui também, tá? Dia dos Namorados, o Bar de Brigadeiro tem um montão de coisa bacana, tem uns kits especiais, onde você pode presentear quem você ama. Dê uma passadinha lá no Bar de Brigadeiro, que fica na Lafayette Espínola de Castro, 1561, ou então pega o endereço lá no @Bar de Brigadeiro Gourmet.
Gourmet, @Bar de Brigadeiro Gourmet. Mandar um abraço também pro nosso querido Tiagão, galera da Casual Uniformes, para você que tem a sua empresa, para você que tem a sua escola, a Escola Bar e outras escolas também, a sua empresa promocional, escolares, esportivos, industriais, hospitalares, restaurantes, condomínios, construção, tudo que você precisa do seu uniforme com qualidade, rapidez e principalmente qualidade, você encontra na Casual Uniformes, tá bom? Vai lá no @casual_uniformes para você saber das novidades. Tem um recadinho aqui agora da Clínica Sivieri, que tá junto com a gente também aqui, que é o tratamento clínico e cirúrgico contra a obesidade. Tem um cirurgião bariátrico, nutricionista, psicólogos e tudo mais. clinicacivieri.com.br, tem um @Clínica Sivieri, tem um recadinho para você agora aqui na tela. Para garantir o melhor atendimento aos pacientes que buscam o tratamento contra a obesidade, Sivieri abriu em São José do Rio Preto a Clínica Sivieri, fruto da união entre ele e a médica Francine Sivieri. Ao todo, o corpo clínico dispõe de mais de 14 profissionais altamente capacitados em diversas áreas ligadas ao emagrecimento. Há nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, esteticista e os médicos. São mais de 17 anos de experiência com mais de 20 mil pacientes atendidos, mais de 2.000 bariátricas realizadas e mais de 4.000 cirurgias no total. Abre aspas, optamos por uma estrutura física moderna voltada ao bem-estar e qualidade do serviço oferecido aos nossos pacientes e para toda a equipe de profissionais que atuam no local. Em um ambiente aconchegante localizado no bairro Nova Redentora, a clínica conta também com especialistas nas mais diversas áreas, como psiquiatria, oftalmologia, ginecologia, nutrição, psicologia e educação física. Fecha aspas. Finalizou o Tiago. Muito bem, um abraço especial aí à doutora Fran, também ao Tiagão aí, o doutor Tiago e toda a galera da Clínica Sivieri junto com a gente, tá? Tem um QR Code aqui, você vai encontrar diretamente com a Blanco Marketing e Empreendedorismo. Para você que tá afim, você que precisa de uma agência para poder cuidar da sua empresa, da sua marca e deixar o seu Instagram daquele jeito e principalmente te ajudar em relação a tráfego pago e tudo que diz respeito ao marketing digital, você vai direto nesse QR Code. Tem todas as informações, tá? Só você colocar o seu telefone aqui para você saber de tudo que a Blanco vai poder oferecer para você, tá bom? Mandar um salve aqui especial aí para mim, também para o nosso querido Mike e toda a galera lá da Blanco. Antes da gente continuar com as perguntas, nós temos um depoimento aqui, eu gostaria que o André passasse pra gente, que é de uma mãe, né? Que legal que ela mandou pra gente um recadinho aqui, contando um pouquinho dos benefícios e das coisas bacanas que você vai encontrar lá na Escola Bar. Olá galera, meu nome é Natália, sou mamãe da Elô, de apenas 5 anos, que agora no final de junho completa seu 1 ano de natação na Bar Multicursos. A natação para Elô foi uma indicação médica, porque ficava muito dodói, pneumonia, bronquite. Foi onde fui pesquisar escolas e encontrei a Bar Multicursos, que foi amor à primeira vista, gente. Para quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pelaquela escola. Além de ela ser uma escola 100% qualificada, profissionais excelentes, o ambiente é 100% climatizado, piscina 100% coberta e aquecida, gente. E a evolução da Elô, gente, é explícita, constante a cada aula, e isso me deixa muito grata. As aulas ali na Bar Multicursos são muito motivadoras, são muito alegres, felizes, com que faz que as crianças amam estar ali e, sem dúvida, o retorno é incrível e de imediato para todos nós. Vem ser Bar você também, eu tenho certeza que vocês irão amar assim como nós. Gente, eu falo pra vocês que a melhor propaganda que tem é a boca a boca, né? E quando você vê o benefício que o seu filho, né, tá tendo em relação a como ele volta pra casa, o jeito que ele melhora no dia a dia, e você vai ver que a resposta, né, de tudo isso aí é em relação à escola. Vocês vendo um depoimento de uma mãe ou a evolução de um aluno, como que é esse sentimento, assim? Porque eu acho que é o propósito maior que vocês têm lá dentro. Sim, é muito gratificante, é o que a nossa família dá o nosso melhor para atender a família de cada aluno. Sim, entendi. E o mais legal também é que às vezes, né, uma aluna já chama a vizinha, chama o pessoal da escola com certeza. E vai trazendo o pessoal. Eu até brinco com a turminha dos bebês, né, de segunda e quarta das 8. Todo mundo se conhece, deve ter quase
12 bebês, entre 8 e 8 e meia. Aí as mães já saem da turma, já conversando com a outra turma. Gente, vocês conhecem? Não, ela trabalha comigo, ela é minha vizinha, ela é fulana de tal. Tem uns que vêm até no mesmo carro, filha. Sim, é muito Bem legal. juntos. Chama a família toda, é muito bacana. Gente, uma coisa bacana também que a gente vamos dizer assim, foram histórias que foram se encontrando, né? A sua história com a história do Júnior. Teve também aqueles momentos delicados em relação à perda do emprego dele e outras coisas mais. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? A presença de Deus na vida de vocês. Por quê? Se você for parar para analisar o pouco que a gente está batendo um papo aqui nesse tempo, as providências divinas que aconteceram em todo o aspecto, porque não é qualquer pessoa que vai construir uma piscina sem receber agora, para receber depois. Não é qualquer empresa que vai oferecer um material de construção esperando acabar uma greve, que não sabe quando que vai acabar, para você pegar um cartão, né? E com toda a dificuldade que você tinha, fazendo os investimentos e depósitos e tudo mais. O que aconteceu em relação também ao Júnior aparecer na sua vida, né? Foi a melhor parte, Não, né? essa é a melhor parte. Aqui eu tenho que defender, porque isso aqui até agora foi... Depois que ele é o anjo que chegou para poder organizar, né? Mas não é brincadeira. Eu queria que vocês falassem sobre essa experiência, a experiência de Deus na vida de vocês. Hoje eu olho pra trás, tem hora que eu falo assim, realmente, eu acho que eu fui muito maluca acreditar numa menina de 10 anos, quero ser professora de natação, e do nada eu começar a fazer uma piscina. Então eu falo assim, com certeza, tinha os anjos ali, tipo, vai mãe, que vai dar certo. Dando a sabedoria, né? Dando a sabedoria. Também. Então eu falo que realmente é tudo de Deus mesmo, Deus que abençoou para as coisas dar certo, porque eu nunca imaginei que eu ia ter uma escola de natação formada em música. Sim. Posso falar que Deus tá por trás da gente, tá à nossa frente em tudo, né? Sim, com certeza. Ô Lari, e você tendo essa experiência dentro de casa, o dia que eu fui lá para poder conversar com vocês, inclusive tem uma TV lá, tava passando uns hinos, umas músicas lá e tal, então é um ambiente realmente que a pessoa já chega, ela já sente uma paz, né, para poder entrar em relação à aula. Quando você viu o sonho realmente realizado, a escola, a unidade 2 pronta, construído o prédio, do jeito que vocês queriam, com espaço e tudo mais, assim, qual foi a sua sensação? Você falou, agora aquele pedido que eu fiz pra minha mãe que eu queria dar aula aconteceu. Mas é até hoje isso, né? Eu falo assim que eu não trabalho, eu vivo um sonho acordado, porque... Eu amo muito, né, dar aula de natação, eu amo muito as crianças. Até tem dia que eu falo assim, nossa, hoje foi muito top. Porque, tipo assim, todos os dias eu gosto muito, mas tem dia que eu falo assim, meu Deus, hoje foi maravilhoso. Nossa, hoje foi sensacional. Aquela aula foi demais. Mãe, você viu aquilo? Puxa a câmera pra você ver. Então é muito legal. E eu falo assim, gostoso. A Lari tem algo nela que eu falo, acaba as aulas, ela tá até rouca. Porque da hora que ela entra na piscina, até a hora que ela sai, ela tá cantando, ela tá falando. E aí, a hora que chega as nossas férias, porque a gente precisa tomar aquele fôlego, respirar, né? Ela coloca os vídeos dos alunos, coloca os vídeos do bebê, e o que acontece, Larissa? Nossa, mãe, eu já tô com saudade. As lágrimas escorrem. Eu falo, Larissa, já você vai voltar a trabalhar. Ai, mãe, eu gosto muito. Então, ela chega nesse ponto de encher o olho de lágrimas escorrer nas férias, que é coisa de 15 dias de saudade das crianças. Mas eu falo que é uma coisa muito boa, sabe? E eu falo que é Deus puro, tudo isso. Sim. Se não fosse Deus mover cada palitinho do jeito que é hoje, a gente não teria nada, porque da onde que a gente veio e aonde que a gente tá, a gente só tem que agradecer, ter gratidão a Deus. Todos os dias, né? Todos os dias, com certeza. Porque quem iria imaginar que em 3 meses de segunda unidade, eu comentei com a minha mãe na inauguração. Falei, mãe, eu não sei se vai vir muita gente, eu não sei se... E assim, na inauguração foi gente que a gente nunca nem viu. Sim. Já perguntando de aula, já marcando aula experimental. E a gente nunca imaginou, porque eu comentei com a minha mãe. A gente tem que fazer inauguração? É legal? Não é? Vamos fazer, vamos ver o que dá. Sim. Sem saber se ia dar certo, se ia dar gente legal. ou não. E aí foi começando os alunos, até que a tia Cat comentou essa semana, né? A professora de natação lá com nós. Falei, Cat, quando que começou tal que você veio? Aí ela, não. Sua mãe falou assim, olha, deixa mais pra frente que você vem, depois, antes da inauguração. Que a gente não sabia que ia acontecer isso. Claro. Mas eu falava, tudo Deus, né? Graças a Deus.
a gente não sabe, né, ô Cat, quando que vai acontecer, quantos alunos vai vir. Então, ó, faz assim, a gente vai começar esse mês que vem a gente vai se falando. Dali uma semana, ô Cat, você pode vir segunda-feira? Milton, mais de 300 alunos só na unidade 2 hoje, matriculados ativos na escola. Em 3 meses de... mais de 300, quase 350 alunos já chegamos. É que no frio o pessoal dá uma retraída, né? E para vocês atenderem todos esses alunos nas 2 unidades, né? Como é que funciona a equipe de vocês? Porque vocês são uma família que estão juntos lá e tal. Mas são quantas pessoas que estão juntos? Nosso quadro hoje tem umas 9 professoras, uns 9. Mais ou menos isso, né? Sim, e a gente trabalha também com rodízio, né? Para que tenha o mesmo padrão. Que legal, cara. E as turmas, elas são divididas e nós fazemos reuniões periodicamente em relação a, pai, esse aluno troca. Então, a gente tem turmas que vão avançando, que vão aumentando 45 minutos. Na unidade 2, nós temos uma piscina planejada para crianças até 6 anos. Onde uma piscina totalmente funcional, onde tem os banquinhos para elas ficarem de pé, mais rasas, barras, onde a gente vai trabalhando o desenvolvimento. Ela é elevada, então é bem legal. É como se fosse um tanque mesmo, metade dela é elevada, é diferenciado. E uma coisa muito importante também, a gente sempre tá querendo buscar mais conhecimentos, buscar mais coisas novas para nossa escola, para poder atender todo mundo de uma forma cada vez mais atualizada. Então a gente sempre tá buscando mais cursos, livros, buscando bastante coisa e sempre através do lúdico, né, para encantar as crianças e deixar uma aula mais gostosa, né? Tem final de semana que eu vejo que a Larissa tá exausta, ela vai ter um curso em São Paulo, aí... Paixão, o namorado dela. Você vai comigo? Ele vai dirigindo, ela vai dormindo do lado. Então, assim, é cansativo, mas ela vai. Mas é uma coisa muito gostosa, é pra melhorar o nosso dia a dia. Aí ela traz para todas as professoras, o que ela aprendeu lá, ela já passa para as professoras. Ela fez mentoria com a tia Lia de São Paulo, fez mentoria com pessoas do Rio de Janeiro. Então, o conhecimento foi muito diferenciado. E ela, não dá para fazer com todas, né? Mas ela traz e reparte, passa para as professoras da nossa escola todo esse conhecimento. Por isso que eu falo, as aulas são diferenciadas, sim. E outra coisa também que a gente gosta muito para não cair na rotina, todo mês a gente tem uma aula temática. Então, mês passado foi do Dia das Mães. Esse mês foi muito legal. A gente colocou as mães na piscina para fazer aula, porque assim, nossas aulas para as crianças de 5 anos, até 5 anos para baixo, 30 minutos. E muita mãe, nossa, mas é pouco tempo. A gente, vamos colocar essas mães para nadar. Aí foi muito legal. As mães, nossa, como eu tô cansada. Aí esse mês agora vai ter festa junina, depois agosto, Dia dos Pais, então é muito gostoso pra não cair na rotina. É uma interação com a família inteira, né? Por trás disso tudo, um domingo antes do Dia das Mães, à meia-noite, onde nós estávamos... Arrumando o motor que tava vazando. Não. A gente tava fazendo os panfletinhos do Dia das Mães, os coelhinhos. Não, foi o da Páscoa primeiro. Da Páscoa. Porque a gente gosta bastante, sabe? Nós, no domingo, a família toda, até a Fran nos ajudou, pondo no saquinho, dando lacinho. Bombom para as crianças. É coisa mínima, mas é um mimo. Mas a gente a criança lembra. Significa muito. Sábado, meio-dia, desliga o interruptor. Não, a escola continua. A gente fala dos alunos, a gente atende, que nem no caso da Páscoa foi muito legal. Era meia-noite, eu tava lá na impressora, lá na outra unidade. Amor, olha aqui, ó. E as crianças adoram, é muito gostoso. Porque às vezes não é nem pela parte do dinheiro, né? Mas às vezes assim, aquela correria do dia a dia, talvez o pai não comprou nada pro filho, né? E nada, e aquilo ali é o que ele tem pra poder comemorar a Páscoa. Cara, que bacana. Deixa eu falar aqui da Barone Transportes, que tá junto com a gente aqui. Um abraço a toda a galera da Barone Transportes. Pra você que precisa de uma transportadora pra poder fazer aí as suas mudanças, ou até mesmo a logística da sua empresa, você precisa de uma transportadora de qualidade, com agilidade e principalmente com responsabilidade, tá? Na Barone você encontra todos os produtos sempre com seguro, e o mais legal de tudo isso é o atendimento, né? E você sabe que a sua encomenda, que o seu produto, ele vai chegar até o destino. Para você que tá afim, conheça um pouco mais sobre a Barone Transportes, na Geracina Tavares 500, no Barracão 16, ali no Jardim Holanda. Tem o 3223-4432, que é o telefone, e tem também o 98201-0228, Barone Transportes, com a gente por aqui também no ar. Quero aproveitar também aqui e mandar um salve especial pro pessoal da Mariner Calçados, nosso parceiro aqui, nosso querido Gui, chegando o Dia dos Namorados aí. Se você tá a fim de comprar um presente especial para sua namorada ou pro seu namorado, você encontra na Mariner Calçados. São 2 unidades aqui em Rio Preto, tá? E você vai encontrar sempre os melhores calçados com qualidade absoluta, e não só isso,
tem acessórios também, tem cinto, tem carteiras, você vai encontrar também um porta-cartão lá que é muito legal e sempre aquela linha especial, botas, tem rodeio na região e tudo mais. Lá na Mariner você encontra tudo o que você precisa. Tem na Constituição e na Galeria do Posto Monte Carlo, lá no aeroporto, tá? Dê uma passadinha no @Mariner Calçados Rio Preto, @Mariner Calçados Rio Preto, ou chama no WhatsApp 991607631. E mandar um abraço também pro pessoal da Estilo, tá? Estilo Estética Automotiva, que tá cuidando também aí dos nossos carros e tudo mais, a galera que dá aquele trato especial para você. Se você não conhece ainda, procura @Estilos Centro Automotivo, na verdade Estética Automotiva, que você vai saber as novidades no Instagram. E para fechar, queria mandar um abraço pessoal da galera do Maridon Burger House, o Maridon que agora também, todo domingo de manhã, além de você encontrar tudo aquilo que você gosta, tá? A Camila, toda a galera que tá lá sempre para poder te atender, o Neto, que parece que o pessoal também vai lá na escola, né? São alunos, o Pedrinho, que é uma simpatia. O Maridon agora tá com uma promoção muito bacana, tá com uma novidade, na verdade, que todo domingo agora tem aquela costelinha barbecue, que é feita especialmente para você, é para retirada, tá? Então, se você quer ter mais informações, vai no @Maridon Burger para você saber, e durante a semana, de quarta a domingo, tem o delivery, e você pode também comprar ou saborear os melhores hambúrgueres que são feitos com carne Angus na churrasqueira. Não esqueça, @Maridon Burger, todo domingo, aquela costelinha barbecue para você também. Mandar um salve também pro Joe Wood. Semana que vem a gente já começa a campanha do Joe aqui com a gente no ar. A gente tá chegando na reta final aqui, tem muito assunto que não deu tempo da gente falar e muita gente aqui quer dar o recadinho, né? O Hank, né, que tá aqui, ó. Sou o Hank, amigo do Lucas, irmão da Larissa. Tá mandando um alôzinho aqui, o Lucas Hank, valeu. Quem mais aqui, ó? Eu sou suspeita em falar. A tia Lari é muito inteligente, sábia, tudo que ela faz, ela sabe o que tá fazendo, tanto que ela me dispersou o interesse, né, em saber cada coisa da natação baby que estimulava, né? Que é muito interessante também essa parte. Adriana mandando um alô. Não mudam só a vida dos alunos, mas sim dos profissionais também. Eu mesmo mudei totalmente de profissão, hoje fazendo faculdade, aprendendo com a tia Mayra e também com a tia Lari e me apaixonando cada vez mais. A Kathleen tá mandando aqui. A Fran tá mandando aqui, ó. Renata tem uma intimidade com o Senhor que é algo maravilhoso e testemunho de vida dela é muito de superação. Isso é muito incrível. E o Henrique aqui, que é o seu genro, tá mandando aqui, falando que é uma fé sobrenatural, né? A Jéssica Ohana mandando aquele salve para todo mundo. Gente, eu queria que vocês falassem, pegassem esse finalzinho agora, as considerações finais, aquilo que vocês acham que são interessantes para poder falar, seja da escola, seja do dia a dia de vocês, o que o pessoal pode encontrar na Escola Bar. A gente sabe que está chegando as férias agora também, para você conhecer, inclusive no comercial que a gente faz aqui, a gente sempre fala, liga lá, agenda uma visita para você conhecer, só para você conhecer a escola. Se você conhecer a escola, eu tenho certeza que você vai se apaixonar, o pessoal vai ser muito atencioso e você vai ter tudo aquilo que você precisa em uma escola para poder dar uma qualidade para o seu filho. E a gente até brinca, né? Esses dias até eu fiz uma brincadeira meio chata, que eu falei que é de mamando a caducando, porque tem pessoas que vão lá fazer hidro, né? Senhores, senhoras, para poder estar fazendo. E essa ajuda que precisa, porque às vezes a pessoa está numa certa idade, ela está com alguma dificuldade, ela precisa fazer uma hidro, precisa fazer alguma coisa em relação à natação, e ela recebe um profissional que só vai dar aula e pronto. Vai embora e tal, amanhã o senhor volta, outro dia o senhor volta, e ali não, a galera, ela não vê a hora de chegar o dia dela poder fazer a aula, né? Sim. Então, essa parte final aqui para vocês fazerem as considerações e falarem o que vocês quiserem. Hamilton, só para voltar naquele assunto do autismo. Sim. Numa das mentorias que nós fizemos, a segunda causa de morte hoje de criança autista é o quê? É afogados. Sabe por quê? Porque eles não têm noção e eles adoram água. Então, eles é piscina, né? Eles não vê o perigo, né? Não. Que acontece. Sim. E eu falo assim, pra todo mundo que tá assistindo nós, a gente abraça muito, né, os alunos, acolhe muito. Então, se você se interessou por algum curso, a gente dá uma aula de presente pra vocês. Tanto natação quanto hidroginástica, é só vocês ligar pra nós, marcar, judô, a música. Então, se vocês têm interesse, liga, tira um tempinho, vai lá conhecer a nossa escola, que é muito gostoso. Sou suspeita em falar que eu gosto muito de lá, mas eu acho que vale a pena vocês irem conhecer, sim. Muito bem. E mamãe, ei?
A última novidade que chegou na Escola Bá, que a gente fez questão de estar trocando, foi o nosso cloro. Porque muitas crianças estavam com... eu tenho a dermatite atópica, então eu não faço a natação, faço só o balé. Então a gente procurou conversar com alguns pediatras, eles indicaram o cloro orgânico. Ele é bem mais caro que o outro, mas a gente fez questão de começar a adquirir o cloro orgânico para poder atender todos melhor, sem nenhum tipo de problema. E uma salve, tá? A gente ouve às vezes, mas em tal lugar tem o ionizador, tá? As nossas piscinas, elas são cobertas, elas são aquecidas e é por intermédio de estrutura metálica, tá? Os telhados, eles são retráteis, então no calor a gente abre para que tenha... O ambiente é totalmente controlado. Então, quando eu trabalho com o ionizador, ele ataca toda a parte ferrosa, a estrutura. Então, a gente tem além, né? Vai além, porque o nosso cloro, ele é 100% orgânico. Ele custa 3 vezes mais do que nós utilizamos na piscina, mas você pode entrar, a piscina pode estar com, 3 vezes mais de cloro. Não vai te fazer mal nenhum. Gente, isso são detalhes, são diferenciais que talvez o pessoal não saiba, né? Sim. E isso é importante a gente falar porque vamos dizer assim, é um benefício a mais que o aluno tem e principalmente a possibilidade de você estar nadando numa piscina com qualidade, com aulas de qualidade e principalmente com produtos que não vão trazer nenhum dano para você e causar nenhum problema, tá bom? Queria agradecer muito, muito, muito a presença de vocês, a parceria que vocês fizeram com a gente aqui também, a Lari por ter entrado em contato, por a gente ter trocado uma ideia. Cara, a história de vocês é muito linda mesmo, eu não imaginava que era desse jeito, né? E por isso que eu fiquei realmente assim, muito contente, principalmente pelas mensagens, as respostas que o pessoal falava. Por isso que eu falava, gente, vai ser uma coisa que vai realmente inspirar, vai motivar vocês, porque através de um pedido de uma filha, né, que queria dar aula de natação, as coisas foram acontecendo, aí chega o nosso querido Júnior para poder aí completar essa família e pô, a gente sabe que a gente ainda vai ouvir muito falar sobre a Escola Bá e que vocês tenham não só cada vez mais alunos, mas cada vez mais força de vontade, cada vez mais bênção na vida de vocês, com muita saúde, para vocês continuarem proporcionando tanta coisa boa e tanta coisa legal para todo mundo, viu? Muito obrigado, a gente só tem a agradecer. E estamos aí de portas abertas, esperando todos vocês para estar aí conhecendo nossa escola, fazendo uma aulinha sem compromisso, totalmente gratuita, primeira aula. E eu fiquei muito feliz de ver muita gente aqui. Quem tem amigo tem tudo, né, Milton? E tava praticamente a Escola Bá inteira aí que vocês deu os comentários. Eu fiquei muito feliz, coração pra Escola Bá e pros demais que entrou, né? E eu agradeço por ter aberto as portas aqui pra nós, que eu gostei muito dessa noite, foi muito gostoso. Não, muito a gente vai, pode ficar tranquilo que logo a gente vai fazer uma parte 2 aí, porque vale muito a pena, tem muita coisa ainda pra gente poder contar. Muito bom. Sim. Eu tenho uma última pergunta aqui pra poder fazer antes de passar os recados finais aqui. Vocês continuam comendo salsicha ou não tem bastante? Porque a gente trouxe uns lanches, se eu soubesse, a gente ia trazer uns negocinhos. Olha, mas suco de groselha não. Por favor. Groselha não. Você sabe que eu vi uma notícia do Felipe Tito. Eu passei por isso uma vez e eu tinha vergonha de contar essa história. Não tem vergonha, não. Não, mas é porque assim, ninguém ia acreditar. Porque quando a Camila fala, eu vou fazer um miojo em casa, eu não quero comer. Mas ninguém sabe o porquê, né? Então, na época que eu me separei também, eu não sabia fazer comida, não sabia fazer nada. Aí o dinheiro que eu tinha, eu comprei 60 miojos, que era o almoço e a janta durante 30 dias, né? E aí eu falava assim, não vou contar pros outros que eu comi miojo durante 30 dias, né? Alguma coisa desse jeito. Eu não tinha a groselha, mas tinha os quisuco. Tinha uns tanguinhos lá que saía as espuminhas, inclusive, né? Mas aí um dia, o Felipe Tito contou essa história. Ele falou que ele tinha um dinheiro, que ele comprava um hambúrguer de manhã, outro de tarde, mas que ele comprou miojo e que durante um mês também ele só comeu miojo, né? Então, você falando em relação à salsicha, né? Eu me identifiquei, porque é o que tinha na época, é o que dava para poder fazer, e é igual você falou, a gente não passou fome, mas passava muita vontade, né? De ter alguma coisa e tal. Eu lembro até hoje que a gente passava em frente de um pastel, depois que acabava o culto da igreja, e a Larissa falava assim, que fome desse cheiro, e às vezes a gente não tinha umas moedinhas para comprar um pastel. Às vezes nós vamos na churrascaria, isso até hoje ela fala, hoje a gente pode comer. Fala, amor, mas vai ficar caro.
Vamos comer. Não. Antes a gente não podia, hoje, graças a Deus, a gente Isso é pode. legal. Gente, ó, que Deus possa continuar pavimentando a vida de vocês com muita coisa boa, com muita saúde, com muita prosperidade e que a Escola Bar cresça cada vez mais. Ó, @Escola Bar, escreve B-A-C-H, tá? Escola Bar, pra você saber as novidades. Próxima quinta-feira vamos ter aqui a dupla Theo e Luan, que vai estar trocando uma ideia com a gente, vai ser bem bacana também. No dia 22 vamos ter aqui a presença do Murilo e também da Tuane, que são um casal de fotógrafos, também casal de tatuadores. Eles vão estar contando um pouquinho das suas histórias. Eles viajam pelo mundo inteiro, viajaram agora, inclusive chegaram hoje. Eles vão estar contando um pouquinho dessa última viagem. E para fechar o mês, vamos ter aqui a Tamara, a portuguesinha, para poder contar a história aqui, uma portuguesa vivendo no Brasil, vivendo aqui em Rio Preto, né? Contando um pouquinho dessa história, como que é essa qualidade de vida, um pouquinho da cultura, essa diferença, adaptação, o idioma e tudo mais, que é meio igual, mas tem algumas pegadinhas ali que a gente tem que tomar cuidado. Um abraço para vocês. Bom dia dos namorados aí pra todo mundo, pra vocês todos. A história de vocês, a gente veio hoje aqui em pleno feriado de Corpus Christi pra poder contar a história de uma família que é proprietária de uma escola de multicursos, mas acabamos fazendo homenagem no Dia dos Namorados, porque um casal sensacional aqui contou a história deles, que realmente inspirou muita gente. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora assistindo. Que Deus abençoe. Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.